Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, do time de marketing aqui da Red Belt. E o tema do Red Talks de hoje é inteligência artificial na geração de assessment. Quem está aqui comigo hoje é o Leonel Conte, nosso diretor de tecnologia, que vai apresentar sobre esse tema. Antes da gente começar, alguns recados. Vamos disponibilizar o conteúdo no YouTube e no LinkedIn, depois desse nosso encontro. E após a apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Fiquem também à vontade para mandar suas perguntas aqui no Perguntas e Respostas do Zoom, o Q&A, ou pelos comentários do LinkedIn, onde preferirem. Leonel, passa a bola para você, então. Maravilha. Boa tarde para todos. Você pode só confirmar se o som tá bom? Só para a gente confirmar? Joia. Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui no Red Talks hoje da Red Belt. É um momento bem legal para mim, porque o Red Talks ele traz alguns conteúdos que são mais direcionados, né? E eu, hoje, como diretor de tecnologia aqui da Red Belt, eu tenho algumas áreas que respondem para mim, e o GRC é uma dessas áreas, né? E nós estamos buscando sempre ah, buscar melhoria, buscar crescer a maturidade também da área para que a gente possa entregar os melhores resultados para os nossos clientes. Mas a gente deveria, obviamente, eu falei assim, não, acho que é interessante trazer para todos, assim, até mesmo para todos os nossos clientes, o que que é essa IA fazendo a geração de assessment, né? Por quê? Porque a gente vê muitas empresas hoje atuando desta forma, né? Criando a sua própria inteligência para poder ajudar no assessment. Isso é bem legal, muito interessante. E aí, eu aqui, como especialista e responsável pela área de GRC, eu queria trazer também alguns pontos que nós precisamos de atenção como profissional, né? Vou agora aqui aproveitar me apresentar um pouco. Sou Leonel Conte. Atualmente estou aqui na Red Belt como diretor de tecnologia e tem algumas áreas que respondem para mim hoje, que é a área de GRC, a área de processos e atualmente com a área de Red Team e Threat Intel. Tenho essa responsabilidade com esses times, então a gente tenta buscar a melhoria dos nossos processos ao longo desse tempo. Tenho como experiência a minha vivência inteira, a minha carreira, não em consultoria, eu era um cliente, né, vamos dizer assim. Então, já passei por algumas empresas grandes do mercado, como o CISO, responsável, gerente executivo da área de segurança da informação. Então, eu acho que eu trago um pouco de experiência para dentro da Red Belt, daquilo que eu vivia do lado como cliente. Né? Eu acho que isso é bem importante e acaba ajudando, e eu posso trazer um pouco de experiência também ao longo desse tempo. Tenho algumas formações, pós-graduado em segurança, pós-graduado em administração, fiz algumas especializações no MIT e agora estou aqui com vocês para a gente poder discutir um pouco sobre esse tema. Então, aproveitando, não vou me aprofundar no tema inteligência artificial, mas eu trouxe um pouco do conceito para que todo mundo falasse, poxa, beleza, estamos alinhados no que é a inteligência artificial, né? Então, quando a gente fala de AI, né, que o pessoal fala, isso inclui aí aprendizado de máquina, raciocínio, reconhecimento de padrões, tomada de decisão, né, para novas situações. Então, hoje, se a gente for começar a trazer várias ideias, daqui a pouco a gente vai estar falando do DeepSeek, que está aí estourando no momento, falando de diferença entre ChatGPT, DeepSeek, mas existem várias coisas envolvidas por trás dessas tecnologias, né? A gente tem que entender que existem empresas por trás delas, então às vezes a gente precisa ponderar um pouco as nossas opiniões, fazer alguns testes ao longo disso daí. Mas a ideia é, a inteligência artificial é o nosso momento hoje e com certeza ela vem para agregar. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? O que eu fiz aqui? Eu trouxe algumas visões de inteligência artificial para ajudar a gente a entender e tomar um pouco de decisão do tanto de IA que existe hoje, tá bom? Então, quando a gente fala de GPT, do próprio chat GPT, né, ali que a gente fala de modelo de linguagem neural, é, ele é um processo, né, que a gente chama de NLP,
Ele faz parte de uma categoria de modelos chamado LLM, né, que é Large Language Model, que é modelo de linguagem de grande escala. Muitas vezes as empresas acabam tendo seu próprio LLM para poder garantir a privacidade daquilo que está sendo compartilhado lá dentro. Então, é algo muito bem utilizado hoje, que muitas pessoas e empresas estão utilizando. Claro que precisa de uma governança por trás disso. Claro que precisa entender o que a gente está compartilhando dentro desse ambiente. Então, aqui é muito mais para a gente entender o que é possível, né? Quais são os modelos que existem hoje. Então, nesse primeiro, eu trago para vocês ali como referência, trazendo um pouquinho do GPT, tá? Quando eu falo de aprendizado de máquina ou deep learning, eu vou trazer aqui como exemplo algumas coisas que eu conheço, tá? Então, vou trazer aqui o exemplo do PyTorch, que ele é um framework de deep learning, que é um código aberto, que o pessoal pode usar. Ele tem aí uma parceria com a Meta, que é a do Facebook, e ele é utilizado aí para treinamento e inferência de modelo de aprendizagem de máquina de redes neurais. Então, você consegue fazer alguns treinamentos e modelagens utilizando essa inteligência, tá? Ali agora falando, e até para quem gosta, né, eu pelo menos trabalhei um pouco, mas esse PyTorch ele fala um pouquinho de Python. Para quem gosta de desenvolver em cima de Python, tem uma inteligência bem legal para poder fazer a utilização. Quando eu falo ali de visão computacional, acho que todo mundo já brincou um pouco com o DALL-E lá da própria ChatGPT, né, do OpenAI. Então, assim, é uma visão computacional, ele trabalha diretamente com dados visuais, né? Então, ele gera imagem a partir de descrições textuais. Então, você manda uma informação para ele, é óbvio que hoje tem a Sora, né? Ela vai fazer vídeos e tudo mais, mas o DALL-E ele veio ali naquele embalo e a gente começava a brincar e gerar alguns tipos de imagem, então ajudando a gente aí com a parte de computação, visão computacional, né? Quando a gente fala de inteligência para voz, eu trago também o Whisper, que é do próprio OpenAI. Ele é bem interessante, eu acho que a gente utiliza, eu pelo menos eu dei o nome do meu, para a gente poder, às vezes, fazer algumas conversas e até mesmo treinar línguas, né? A gente pode conversar um pouco com ele, ele corrige o nosso vocabulário. Então, existe também essa possibilidade de inteligência artificial por voz e áudio. Aqui no ponto 5 trago coisas que é do dia a dia. Para quem está escutando e é da parte de cyber, já escutou muito sobre esse tema. Então, quando a gente fala de AI para segurança da informação, tem ali o Darktrace, para quem já conhece, que faz detecção de ameaça. Então, a gente está falando literalmente de UBA, mas um UBA onde eu vou ver comportamento, vou ter score, vou ter análise de risco. Ela vai colocando ali, aumentando o meu nível de risco conforme ela vai entendendo a exposição do que está acontecendo no tráfego, né? O próprio Defender, ele possui algumas coisas, e o próprio Google, que ele traz uma análise de ameaça avançada, né? Então, o DevSecOps hoje do Google, ele tem amplamente essa visão e ele consegue juntar toda essa inteligência para fazer uma resposta muito mais rápida. Hoje, na área de segurança, para nós que já trabalhamos assim há um bom tempo, é, eu costumo até ter amigos assim que me escutam às vezes, a gente acaba fazendo algumas polêmicas, né? Mas na nossa época a gente acabava fazendo estudo manual. Hoje nós temos a inteligência artificial e a ideia é que a gente continue pelo menos entendendo aquilo que a inteligência artificial faz no final do dia. Porque não adianta só a gente utilizar a máquina, né, e ela cuspir um resultado para você sem você entender se o que ela está entregando é realmente aquilo que nós precisamos utilizar e vai ser realmente útil. Porque quando você coloca algo ruim na máquina, ela vai processar e vai te entregar algo ruim no final do dia. Então, a gente precisa ainda entender o que nós estamos fazendo, tá? A AI, ela vem para ajudar, mas ela ajuda a aumentar também o nosso conhecimento. A gente não pode deixar esse conhecimento passar. E por último ali, a IAs para negócio e atendimento ao cliente. Para quem também já trabalhou com IBM Watson, o Watson já vem há um bom tempo trabalhando em parceria com grandes empresas na parte de vendas, ele ajuda a fazer alguns tipos de entendimento. Então, perceba que a gente tem várias oportunidades de inteligência artificial rodando já hoje em dia, né? Aqui, agora, os dois últimos aqui, porque eu trouxe 8 exemplos aqui para vocês. Quando eu falo de IA para finanças, um que eu já não vi funcionando, porque você precisa pagar esse cara,
mas eu conheço algumas pessoas que utilizam, que é o Bloomberg GPT. Ele é um especializado no setor financeiro, então ele consegue te dar insights, consegue fazer análise de determinados tipos de ações. Então, ele é bem interessante e é utilizado para o mercado financeiro. Ou seja, ele tem uma base focada em finanças, né? Então, é algo específico. IA para automação e robótica, já trabalhei também com o RPA, né, com o IPF, eu já trabalhei com ele, Anywhere, Blue Prism também, ele é bem interessante, onde a gente consegue fazer automações, né, a parte de ah, processo, né? Então, a gente consegue analisar um processo, a IA consegue verificar se é possível a gente diminuir algum tipo de pulo que a gente faz no processo onde ele não é utilizado. Então, ela consegue dar esses insights para a gente reduzir e melhorar a nossa automação ali do RPA. Tendo dito tudo isso, vocês percebem que hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de utilização de inteligência artificial. Leonel, o tema que você trouxe aqui hoje é IA na geração de assessment. Você passou por um monte. Por que que eu quero trazer um pouco do conceito e um pouco do tudo que é possível? Porque quando a gente entra numa empresa, de consultoria, ela precisa entregar um documento que realmente vai ajudar o CISO no final do dia, a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu, como CISO, no passado, às vezes recebia alguns documentos de análise de conformidade que eu recebia, e ele tinha ali uma análise superficial. E aí eu trazia para dentro da empresa esse documento e eu precisava modelar ele para a minha realidade. Cada empresa, cada gestor, cada segmento, ela tem uma necessidade que o assessment vai ajudar. Um assessment de NIST, um assessment de CIS, ISO ou qualquer COBIT que seja, ele vai ajudar você a se direcionar para alguma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai ofertar e entregar um documento, e a gente precisa entender muito bem aquilo que a gente está entregando e se isso realmente vai agregar ao cliente. E aí, eu resolvi, então, trazer aqui para vocês e a gente fazer ao vivo um pouquinho de como que é esse assessment, uh, né? Como que eu posso utilizar a inteligência artificial para me gerar um score, para fazer alguma coisa desse tipo. E aí depois, na sequência, óbvio, eu vou trazer para vocês um pouco da minha opinião do que nós temos que tomar cuidado no final do dia, tá bom? Então, me perdoa, aqui eu já acabei falando, mas a gente tem assessment de maturidade e conformidade, né, onde a gente acaba envolvendo alguns frameworks e a parte de conformidade para a gente atender algumas regulamentações. Hoje a gente pode ter desde Bacen, COBIT, ISO, ITIL, SUSEP, ONS, LGPD, que seja, né? Então a gente consegue tudo isso transformar num questionário para a gente ver se a gente está aderente ou não para fazer o atendimento, criar um nível de maturidade para a gente poder medir isso, porque outro ponto interessante de trazer também numa análise de conformidade, de maturidade de uma empresa, ela muitas vezes ela não termina, né? O correto é ela não terminar, porque a tecnologia ela evolui, os processos são criados e modificados, controles são modificados e a gente precisa ter esse movimento ao longo de um tempo e manter essa nossa maturidade sempre em análise, né? Então, tendo dito tudo isso, todos nós já conhecemos também as possibilidades de como mensurar e aqui hoje eu vou trazer para vocês uma visão do CMMI e uma visão de tier do próprio NIST e como que a gente consegue receber isso. Mas, obviamente, depois colocando algum pouquinho de pimenta ali, colocando, trazendo uma polêmica para vocês de como que a gente tem que se atentar àquilo que a gente recebe da inteligência artificial, tá bom? Para quê? Para que a hora que a gente termine isso, o CISO ou o analista de governança ou a empresa que está recebendo esse relatório vem para aquela parte que é a mais difícil, que é implementar um plano de ação baseado em toda aquela análise. Se você faz uma análise muito superficial, o seu plano ele fica muito grande, né? Você não consegue ter quick wins, aquelas entregas rápidas, né, ao longo de um tempo.
isso fica difícil. Aqueles planos longos, você pode levar um ano para implementar somente uma coisa, e aí você não evolui muito em sua maturidade. Então, se você consegue realmente quebrar ao longo de um tempo esse plano de ação, quanto mais você entender do negócio, melhor. Então, vamos trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Então, como que a gente utiliza uma IA? Eu vou abrir aqui para vocês. Esse é o meu chat GPT pessoal, né? Então, trouxe aqui porque ele não tem nada, então a gente vai acabar fazendo do zero. O que que eu costumo fazer? Eu venho aqui nos meus GPTs, e vou criar. Opa, é ao vivo, né? A gente tem. Dá um refresh aqui. Vamos criar. Ah, eu já tinha feito um aqui, mas vamos criar aqui para vocês, para a gente fazer um entendimento do que é possível fazer. O que que eu costumo fazer quando eu vou criar, talvez, um GPT para me ajudar, né? Para me ajudar em alguma tarefa. Eu coloco um nome para ele, então vamos colocar aqui Assessment, Ed Talks, uma descrição. E aqui nas nossas instruções, essa é a parte legal, tá? Eu poderia usar ali logo no na primeira tela, ao começar a fazer algumas perguntas para ele, ele ia começar a me entregar um monte de resultado. Então, primeiro, né, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está pedindo para depois a gente entender o resultado que ele está nos entregando. O que que eu costumo fazer quando eu vou fazer um assistente? Eu costumo criar um console, né? Aquilo que eu quero direcionar para ele. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para ele aqui é um objetivo, né? Então, o meu objetivo aqui que eu estou conversando com vocês é fazer deixa eu colocar aqui, fazer para cá, que aí eu já tenho um prompt já preparado aqui para vocês. Fica mais rápido e a gente ganha um pouco mais de tempo. Deixa eu ver se eu tenho um prompt pronto. Fazer um assessment base no documento NIST em anexo. Este chat. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é sempre colocar aquilo que ele realmente precisa analisar. Então, a primeira coisa que eu vou passar para ele é uma base do NIST que eu tenho. Eu tenho vários documentos do NIST, então eu vou pegar um documento oficial do NIST e vou entregar para ele para fazer uma análise baseada num documento oficial, né? O documento que é conhecido por todos. Então, esse é o primeiro objetivo que eu coloco aqui. Outra coisa que eu sempre coloco é público-alvo. Nesse caso, vamos colocar aqui, ó, executivos, executivos de cyber, CEO, de dia, acho que tá bom. Outra coisa que é legal, tom e estilo. Estilo. Pedido é que ele seja direto, traga sempre fatos e dados, estilo formal, para que ele não precise ficar fazendo muita coisa ali para a gente. Qual que é o formato que eu quero que ele me entregue? Aqui é a parte legal que o que que eu espero que ele me entregue e que ele comece a desenvolver. Então, primeiro, pergunte qual subcategoria? Pergunta qual subcategoria iremos gerar
assessment e qual é o modelo de maturidade que queremos que seja mensurado. Por exemplo, aqui, né? Aqui, legal. Ah, seja mensurada e entregue da seguinte forma. Pergunta X. Método de perguntas necessárias para entender a necessidade de categoria montada. Beleza. Elementos obrigatórios. Traga sempre exemplos. Eu acho que isso é interessante, para até mesmo ajudar você a entender um pouco do que ela está querendo trazer para você, sempre que possível, para deixar claro as perguntas. A referência dentro NIST.cswp.29. Legal. Eu acho que aqui a gente colocou bastante coisa. Isso já ajuda, óbvio que a gente consegue cada vez mais melhorar. Mas aqui eu acho que a minha intenção é mostrar a facilidade que ela traz para a gente, tá bom? Então, esse é um pouco do modelo que eu vou criar. E agora eu vou começar a treinar aqui, né? Vamos fazer um teste aqui. Então, eu vou colocar aqui iniciar, para a gente poder testar. Aí eu falo, olha, então agora a gente vai iniciar, né, o framework. Preciso que você me informe, né? Qual que é a subcategoria e qual que é o modelo de maturidade. Então, eu tenho ali a possibilidade de escolher agora. Então, eu vou pegar aqui um tema da subcategoria. Então, essa é a subcategoria. E eu vou colocar tier, né, que é o modelo de maturidade que eu quero que ele utilize. Vamos ver o resultado que ele vai trazer aqui para a gente. Legal, ele já detectou aqui para a gente que essa subcategoria vai falar de monitoramento contínuo de rede, serviço de rede, e aqui ele vem fazendo aqui, ó, para cada tier, né, perguntas que a gente pode utilizar para entender o nosso nível de maturidade hoje dentro da companhia. Muito legal isso, é muito legal. Isso ajuda a gente a ter uma velocidade. Mas aqui, agora vem a provocação, né? Então, agora eu vou voltar aqui um pouco para a apresentação. E aqui eu trago para vocês o seguinte: nem tudo o que é coisa boa ali, a gente tem várias perguntas, né? A gente pode até voltar um pouco aqui para pegar até um exemplo. Vamos pegar aqui no Tier 1. A organização monitora redes e serviços de rede para identificar eventos adversos? Se sim, esse monitoramento é realizado de maneira sistemática ou apenas quando há incidente? É uma pergunta que aqui nós podemos responder sim ou não, né? Sim, temos. Isso vai mostrar o quão segura a empresa está?
Talvez não, né? Se eu respondo de uma maneira fria, sim, temos, na realidade, eu precisava evoluir um pouco mais esse sim, temos, né? Qual que é, você monitora realmente 100% dos seus ativos estão críticos, uma coisa vai ter que ligar na outra. Quando a gente faz um assessment, é óbvio que uma pergunta dessa, eu devo entender se ele também tem um controle de ativo, né, onde eu consigo entender o que que é ativo crítico, se ele está monitorando pelo menos, né, esses ativos críticos. O correto é ele analisar de maneira geral, porque o ativo crítico pode ter relações com ativos que não são tão críticos, se para, ele para o crítico. Então, existem vários pormenores que, quando você atua dentro do negócio, talvez uma resposta somente sim ou não não seja suficiente para demonstrar o quão maduro você está num determinado framework, tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu acho que esse é o que eu gostaria de passar para vocês. É muito bom a gente conseguir ter uma velocidade e ter questões que a gente pode mensurar dentro de um CMMI ou dentro do TIER, do NIST, ou dentro de qualquer outra metodologia que alguma empresa utiliza, sim, é muito bom. Mas a gente tem ônus e bônus nisso, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa visão aqui para vocês. Então, eu dividi em duas frentes, né? O que que é bom? Por que que é bom a gente poder utilizar a inteligência artificial e acelerar as coisas, né? Então, eu tenho eficiência e rapidez, então eu consigo reduzir o tempo de análise ou processar grandes volumes de dados. Então, eu posso receber algo e processar ele de uma maneira mais rápida. Consistência e padronização, então, de repente, eu posso criar um padrão para fazer sempre as mesmas perguntas, independente do cenário, mas depois eu vou trazer ali no contra, ter o fator humano para poder ter as discussões mais aprofundadas, para entender realmente e entregar valor, né? Porque responder só sim ou não, no final do dia não entrega valor. Escalabilidade, então eu posso aplicar em múltiplos setores, empresas, então eu posso fazer um assessment geral e aí ao longo do tempo eu vim fazendo um refinamento próximo do cliente, né? Redução de custo, então, ou seja, eu posso diminuir a necessidade de ter várias pessoas fazendo análise, eu posso trazer várias perguntas, a gente gera essas perguntas e depois só aprofunda para entender o negócio e trazer o negócio para dentro dos questionamentos que a gente fez. E quais são os contras, Leonel? Que aqui é onde que eu quero deixar para quem estiver me ouvindo, se algum CISO estiver me ouvindo, para pessoas que cuidam de governança estiver me ouvindo, eu acho que é legal entender um pouco e não se limitar somente a uma resposta de sim ou não dentro de um assessment, porque o assessment, no final do dia, ele quer te entregar o seu nível de maturidade, e ele tem que ser muito próximo do real, porque você tem que vender se a empresa está exposta de alguma forma ou não, né? Então, onde eu como especialista aqui na área, trago um contra para vocês. A falta de contexto e interpretação crítica, isso é essencial hoje em dia, né? Então, a IA ela pode não entender nuances organizacionais, ela não vai entender do que está acontecendo hoje dentro da companhia. As pessoas precisam falar assim, olha, além desse sim ou não que você respondeu, como que funcionam as suas políticas, seus controles? Então, a gente consegue evoluir esse tema e realmente nortear ela num nível de maturidade correto. Dependência de qualidade de dados, isso aqui foi o que eu falei logo no começo. Nós, como especialistas, a gente precisa não só ser... eu já ouvi alguns amigos meus falando assim, tem gente que só pilota a ferramenta. Por quê? Porque pega a ferramenta, usa ela e não sabe como que ela funciona. Isso é o essencial hoje, né? Não adianta eu pegar o documento do NIST, colocar para a IA me gerar um monte de perguntas, sendo que eu não conheço o NIST, né? Eu não passo por eles, não sei o que o NIST quer entregar. Isso é muito ruim. Então, a gente tem que saber identificar isso também. A gente tem que conhecer o que a gente está colocando, porque se eu coloco algo errado, a IA ela vai me entregar alguma coisa errada também. Falta de sensibilidade em questões regulatórias e jurídicas, então isso é bem interessante. Algumas conformidades exigem interpretação humana para decisão complexa, e nós ainda temos esse poder de tomar algumas decisões e falar, puxa, isso aqui não se aplica, né? Para quem já passou por algum tipo de certificação ou auditoria, a gente sabe que tem coisas que não se aplicam no ambiente. E
para a inteligência artificial é necessário você atender, né? Então, tem coisas que nós precisamos entender e utilizar o lado humano também. E a resistência organizacional, né? Então, avaliações feitas só por uma IA, ela vai entregar sim ou não no final do dia. Você pode ter uma nota maravilhosa. é, e, de novo, quando nós fazemos uma análise de conformidade numa empresa, eu acho que a nota ela é importantíssima para te direcionar. E ela sendo uma nota baixa, isso não fala que a empresa ela é ruim, mas ela está num caminho para fazer um trabalho bom, né? Então, isso é necessário a gente ter aí uma análise de humano e fazer alguma coisa bem próximo do real do que tem ali. E a IA, ela vai ser muito fria. Ela vai analisar um sim ou não dentro de um formulário, de uma resposta que você vai colocar, né? Então, já chegando aqui no final, para até deixar vocês aí para fazer perguntas e tudo mais, o que que eu gosto de trazer? Poxa, a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente em todos os cenários, todos. E aqui eu trouxe um exemplo no assessment. A gente pode ter exemplos em pentest, a gente pode ter exemplos em threat intelligence, a gente pode ter exemplos em CIEM, a gente pode ter em SOC, a gente pode ter em vários setores da área de segurança da informação. Lembrando que, do mesmo jeito que a gente utiliza para fazer as nossas proteções, existem pessoas utilizando inteligência artificial para fazer tipos de ataque. A gente vê as notícias aí no mercado. Então, o fator humano ainda por trás é muito necessário. E a gente não pode utilizar a IA somente por utilizar e de maneira fria. Quando a gente utiliza ela, a gente precisa ainda ter o fator humano nosso, colocando a pitada da inteligência e o nosso know-how, e equalizando com aquilo que a gente vai entregar para a companhia. Então, se eu estou fazendo um assessment para uma empresa, só o sim ou não vai adiantar. Eu preciso entender, né, o segmento que ela tem, quais são as regulamentações, o que se aplica, o que não se aplica, qual que é o escopo. Existem várias coisas humanas que a gente tem que colocar em cima disso. Então, deixo aqui aberto agora para vocês e finalizo somente com uma mensagem. Minha área, uma das minhas áreas, ela é responsável por fazer o assessment nas empresas. Uma coisa que eu prezo muito é o fator humano, fazer a discussão com o cliente e no momento da entrega final ter reuniões com os CISOs. Para quê? Para entender se o CISO está de acordo com aquilo que ele está vendo no relatório, se aquilo vai ajudar ele no final do dia e quais são as recomendações que a gente pode observar, porque a gente, hoje no pilar do NIST, por exemplo, a gente tem 6 pilares. Eu posso ter várias recomendações, mas qual é aquela que realmente impacta o meu cliente? Então, a gente tem essa proximidade de sentar, discutir, criar um plano de ação em conjunto com os nossos clientes. Então, ainda temos o fator humano e a ideia é trazer aqui que a IA ela nos ajuda muito, mas o fator humano aqui ainda ele é muito necessário no final do dia, tá bom? Então essa era a minha parte aqui que eu gostaria de trazer para vocês e eu deixo aberto para dúvidas, perguntas e tudo mais. Leonel, nós temos duas perguntas, ambas enviadas pelo Marcos. Eu vou começar pela primeira. Como a inteligência artificial pode ajudar a avaliar competências que vão além do conhecimento técnico, como habilidades, socioemocionais? E a segunda pergunta: quais são os desafios técnicos na geração automática de questões que exigem criatividade ou pensamento crítico? Eu vou responder as duas, tentando resumir em uma resposta só, né? Quando a gente quer utilizar a inteligência artificial para recursos humanos, né? Parte de socioemocional, então até mesmo entender um pouco mais para a gente dar uma resposta humana no final do dia, eu ainda acho, posso estar muito enganado, mas a gente precisa ainda no nosso toque. Ela não vai conseguir entregar uma sensibilidade que nós humanos, frente a um projeto, tá? Que eu estou colocando um escopo frente a um projeto, eu não vou conseguir trazer uma sensibilidade no final do dia. Eu acho que quem vai colocar essa pitada de sensibilidade no final do dia
vai ser realmente o fator humano, nós aqui atrás, trazendo essa sensibilidade para os nossos clientes, ou então para o que a gente estiver atendendo e utilizando a inteligência artificial. Não sei se o Marcos consegue responder rápido aí, se eu conseguir atender, mas depois eu fico também à disposição dele nos nossos contatos aqui da Red Belt para a gente poder conversar. Ele, ele falou que respondeu sim. Maravilha. Legal. Queria te agradecer primeiro, Leonel, pela sua apresentação e a todos que acompanharam o nosso Red Talks e continuam acompanhando os nossos Red Talks. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn da Red Belt. E aproveito também para convidar vocês que estão acompanhando pelo Zoom para participarem da nossa pesquisa de satisfação. Assim que essa apresentação terminar, vai aparecer uma janela com apenas duas perguntas. E uma delas é um espaço para que vocês possam sugerir temas que gostariam de ver aqui no Red Talks também. Então não deixem de responder lá, tá bom? Por fim, também não se esqueçam de seguir a Red Belt nas redes sociais. @Red Belt Security em todas elas, LinkedIn, YouTube, Instagram também. Caso tenham alguma outra dúvida ou algum comentário para fazer, fiquem à vontade para mandar para a gente pelo contato @redbeltsecurity.com.br. Perdão, contato @redbelt.com.br. Enfim, muito obrigada a todos pela audiência, por terem nos acompanhado e desejo a todos um ótimo fim de tarde para vocês, para o Leonel também. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.